Então, está gravando. Bom, boa noite a todos. Então, gostaria de agradecer já de antemão a todos que estão presentes hoje e nos outros dias também, que participaram das lives. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao William por ter vindo aqui hoje, por fazer essa palestra para nós, né? Para quem não sabe, ele já foi professor do Instituto Federal, então ele tem uma ligação muito forte com o campus. Então é muito bacana a gente ter uma pessoa assim vindo aqui novamente participando do nosso projeto, né? Uma satisfação imensa. Então, muito obrigado, William. Alguns recadinhos que eu queria passar. Hoje, infelizmente, já é o último dia da nossa semana. Então, hoje é a última palestra. Esperamos que ano que vem a gente consiga fazer um evento maior, um evento com mais palestras, com mais pessoas participando. Mas foi uma satisfação imensa ter feito tudo isso que a gente fez. Espero que vocês estejam gostando, tenha sido satisfatório para todo mundo, né? E no final da reunião, então a gente vai fazer aquele esquema das outras lives, e daí eu vou pedir para vocês escreverem uma palavra no chat para marcar a presença e posteriormente ser emitido o certificado. Lembrando que para emitir o certificado tem que ter participado de pelo menos 2 lives. E eu acho que os recadinhos eram esses. Então agora eu vou passar a palavra para o William. Então fique à vontade aí, William. Tá bom, muito obrigado. Então, novamente, eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pela equipe e pela professora Fábia. É sempre uma satisfação poder falar para o público do campus Caxias do Sul, do FRS, com quem eu tive a felicidade de trabalhar 2 anos. E fico muito feliz para falar desse assunto que começou como uma pequena dor de cabeça para eu entender no início, né? E por isso que esse nome vem ligas metálicas multicomponente altamente concentradas. É um nome um pouquinho diferente do nome usual, mas que o convite foi para falar sobre ligas de alta entropia. Eu não sei qual dos nomes fica e assusta um pouco mais ou um pouco menos, mas digamos que esse outro nome, altamente concentradas, multicomponente, ela é um pouco mais abrangente do que as primeiras definições das ligas de alta entropia. Então, eu sou o William Pazini, fui professor do campus durante 2018 até 2020, antes de começar a pandemia. Eu fiz meu mestrado na parte de fundição e desenvolvimento de aços, desenvolvimento de ligas metálicas. Então, depois que eu terminei a graduação, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de ligas metálicas. E aí, no doutorado, eu tentei entrar nesse campo da liga de alta entropia e acabei entrando nessa outra parte de ligas multicomponentes altamente concentradas, né, que utiliza algum dos conceitos de alta entropia para fazer a questão da modelagem dessas ligas. Então, na apresentação de hoje, ela vai ter uma pequena introduçãozinha. Aí eu vou falar sobre as ligas de alta entropia. Então, vai ter um pouquinho de termodinâmica metalúrgica ali para a estabilidade das fases. Vai ter umas equaçõezinhas ali, uma energia livre de Gibbs. Vai ter uns diagramas um pouquinho complexos para entender, para dizer como é que foi pensada a liga de alta entropia. Aí depois um pouco dos efeitos principais das ligas de alta entropia para a parte de propriedades mecânicas, né? E aí depois eu vou falar um pouco da expansão dos campos de estudos, que aí é o que essa parte da expansão dos campos de estudo faz mais ou menos uma relação entre aplicar alguns conceitos de ligas de alta entropia para aços, ferros fundidos, bronzes, criando, digamos que uma parte um pouquinho mais abrangente. Então vamos começar pela introdução. Esse diagrama aqui já deve ter sido apresentado em várias aulas de ciência dos materiais, que mostra a evolução dos materiais com a evolução da humanidade. E as ligas de alta entropia, aqui é um ponto mais já nas últimas 2 décadas, assim. Então é um tema bem recente. Mas mostra que sempre a humanidade sempre teve desenvolvendo novos materiais, novos metais também, né? Na parte, a gente metalúrgico gosta muito dessa parte de cima desse diagrama. E
as ligas de alta entropia são um dos temas mais recentes da parte da metalurgia. E se for parar e querer fazer uma correlação com essa evolução histórica, a gente tinha no passado menos tecnologias para desenvolvimento de ligas metálicas. Então sempre foi um trabalho a questão de tu, através do minério, tu obter algum metal, e a gente sempre trabalhou em processos de purificação desses metais para atingir ligas que são purificadas através do processo de obtenção. Então, por exemplo, se for pensar no processo de produção de ligas ferrosas, partindo do minério de ferro, a gente passa por uma usina siderúrgica, obtém o ferro gusa, e depois desse ferro gusa a gente leva para os conversores a oxigênio para fazer a remoção de impurezas e obter a composição química específica. A ideia da liga de alta entropia, quando ela foi primeiramente pensada, é tu já partir de um metal mais puro, assim, e fazer misturas e analisar ligas com misturas de vários elementos diversos, assim. Um dos primeiros professores que desenvolveu esse, que é um dos pioneiros da liga de alta entropia, o professor Cantor, do Reino Unido, foi até uma brincadeira, digamos assim, ele conta que foi mais ou menos uma brincadeira com o IC que ele fez, ou um aluno da graduação, não sei se é IC, o nome que ele usou na palestra, deu a entender que seria o IC aqui no Brasil, que ele pediu para um IC misturar 20 metais e desenvolver uma liga. E aí ele esperava algo extremamente complexo e acabou tendo pouquíssimas fases. E isso foi onde teve digamos que o nascimento das ligas de alta entropia. Então aqui tem um memezinho que faz uma correlação dizendo que a evolução agora da metalurgia física é sempre querer óleos para ligas de alta entropia. As ligas de titânio, alumínio, superligas de níquel estão ali quase se afogando. E os aços já estão lá no fundo do mar, e eu acho que a cadeira que esse esqueleto está sentado é a parte dos ferros fundidos, né? Então, hoje a parte da metalurgia está muito focada, e as novas pesquisas na parte de ligas de alta entropia. Então, como a ideia de apresentar é o seguinte: as ligas convencionais, normalmente se a gente pegar um aço, começando de um aço 1020, e depois vai indo para os aços ferramenta, aços ligados, aços para construção mecânica, a gente sempre tem um elemento majoritário e vai adicionando alguns outros elementos. Na verdade, a gente faz o contrário, né? A gente coloca na parte de produção e vai queimando alguns elementos até chegar na composição que a gente quer, nos processos dos conversores. E quando tu faz com reutilização de sucata, tu sempre tenta controlar pequenas adições. E a ideia da liga de alta entropia é exatamente trabalhar com concentrações muito elevadas de muitos elementos. Então, esse gráfico aqui ele mostra até 2018 qual que foi a evolução de quantidades de publicações com esse tema. Então, em 2002, 2003, começam os primeiros trabalhos do professor Cantor, do professor Ié, e tem um outro professor indiano que eu não sei pronunciar, que também foi um dos pioneiros do assunto. E com o passar dos anos, ele vem numa crescente exponencial. Então, qual que é a ideia desse nome? A ideia desse nome de ligas de alta entropia é que, se a gente for pensar na termodinâmica dessa liga, na parte da energia livre de Gibbs dessa liga, quando ocorre o fenômeno de solidificação, uma liga ela precisa ou definir se ela vai solidificar em função. A termodinâmica define, né? Não é que ela decide que vai solidificar, né? A termodinâmica define se ela vai formar matriz metálica e fases intermetálicas, ou se ela pode ou não solidificar como uma solução sólida sem a precipitação de segunda fase. Então, a ideia, a primeira premissa das ligas de alta entropia é que se tu aumentar a quantidade de elementos, tu vai aumentando a quantidade de elementos que existe nessa liga, vai chegar um momento que a variação, que é a componente da energia para controlar a equação de Gibbs da solidificação, vai acabar precipitando
uma única fase. Essa foi uma das primeiras premissas. Então, a ideia é que seria que essa entropia da liga iria estabilizar a solução sólida em vez das fases intermetálicas. Então, no equilíbrio termodinâmico, as fases presentes dependem da energia livre de Gibbs de mistura. Se ela é mais ou negativa que a energia livre de formação de uma única fase pré-determinada. Então, aqui está representado como um intermetálico AB com coeficiente J, né? Então, o professor Ie, quando pensou no nome, ele fez essa hipótese que a entropia contrariava a tendência para a formação de uma fase ordenada, porque ele vai formar uma fase mais desordenada. Porque se for pensar numa solução sólida, se a gente pensar, por exemplo, numa estrutura cúbica de corpo centrado, numa estrutura cúbica de face centrada, e todos os átomos vão acabar ocupando alguma posição dessa rede, a gente vai ter uma grande possibilidade de vizinhos diferentes. E isso vai gerar, digamos que, uma microestrutura um pouquinho mais confusa do que tu formar, digamos, uma fase intermetálica que tu tem posições específicas para cada átomo na sua rede cristalina. Então, ele acabou simplificando a equação da energia livre de Gibbs, falando que quando tu aumenta a solução sólida, ela é considerado ideal, então a entalpia de formação vai ser 0, e no intermetálico, por ele ter posições extremamente definidas, a entropia de formação vai ser 0. Logo, se a componente T vezes ΔS for maior que a entalpia de formação da fase intermetálica, a gente vai ter estabilização da fase de solução sólida. Então, essa foi a primeira ideia do conceito. Só que aí agora entra numa situação. Para a gente conseguir chegar numa quantidade de uma fração que o teu T ΔS seja que prevaleça em cima da entalpia de formação do intermetálico, a gente precisa ir aumentando a quantidade de elementos até chegar num valor que possa ser mais favorável à formação da solução sólida. Então, pelos estudos feitos por IE, ele definiu algumas condições para liga de alta entropia, que precisa ter uma quantidade mínima de elementos. E por que eles resolveram pensar nessa abordagem? Porque todas as outras ligas, por exemplo, ligas de titânio, sempre tem o titânio como majoritário e algumas adições de alguns outros elementos. Mas tu acabava ficando sempre restrito às regiões dos cantos de um diagrama ternário, pensando numa liga ternária aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse um sistema titânio, alumínio e níquel aqui, e fosse fazer combinações de ligas de titânio, alumínio e níquel, normalmente haveria uma base específica que ficaria um dos maiores elementos num dos cantos do teu diagrama ternário, mas o meio desse diagrama, que seria altas concentrações de titânio, níquel e alumínio, ele fica, digamos que, não era tão investigado pela metalurgia convencional até nos últimos 20 anos. E, considerando agora que tu vai aumentando os números de componentes, a quantidade de composições nessa região, ela cresce muito. Então, tu acaba criando muitas novas ligas que não eram antes estudadas, pensando em todos os metais de transição, todos os metais da tabela periódica que tu pode colocar num desses pontos. A ideia do conceito era exatamente isso, de chegar em novas composições e que tivessem propriedades satisfatórias. O que aconteceu é que nessa primeiros 20 anos teve muitas investigações, muitas pesquisas que chegaram em várias ligas que não tiveram propriedades tão boas. Então tem muito mais liga de alta entropia que não tem excelentes propriedades como é vendido muitas vezes na literatura, mas tem ligas que têm comportamentos e propriedades muito específicas que são bem inovadoras assim, para a questão da
da metalurgia física e da questão de metalurgia mecânica. Então, esse diagrama aqui ternário, que apresenta as regiões da variação de entropia de mistura, aqui ele mostra a região central aqui como a região de alta entropia. Ele vai aparecer nos próximos slides, assim, para a gente entender a posição do que seria uma liga de alta entropia. Assim, eu tentei fazer uma construção com diagramas. Então, aqui, o que eu falei primeiro, a primeira definição é que a entropia de mistura vai governar a solidificação e vai estabilizar a solução sólida. Então, a gente vai ter essa competição entre a energia livre para a formação de solução sólida e energia livre de formação de intermetálicos. Como para a solução sólida a entalpia de formação vai ser 0 e para a fase intermetálica a entropia de formação vai ser 0 porque é uma fase extremamente ordenada, se a gente tiver a fração T ΔS dominante, a gente vai controlar a solidificação. Aí, pelas primeiras investigações feitas por IE, ele acabou identificando que as ligas de solução sólida acima, quando tinha 5 elementos metálicos principais, principalmente as equiatômicas, ou seja, 20% atômico de cada metal, acabava apresentando esse comportamento. Em alguns casos, os casos que ele estudou. Então, ele assumiu que essa premissa valeria para todas as outras, né? E acabou que as outras pesquisas chegou que mesmo nessa condição, muitas vezes a entalpia de formação de uma fase específica, ela vence a questão da entropia. Por isso que muita gente está pedindo para mudar o nome ou criar uma terminologia mais abrangente. Mas, das primeiras definições, é que as ligas de alta entropia são compostas por pelo menos 5 elementos metálicos, e cada um com uma porcentagem atômica de 5 a 35%. Então, as ligas que apresentam, essas ligas vão apresentar uma entropia maior que 12,5 kJ/mol no estado de solução aleatória. A solução aleatória ou vai ser em solução sólida, nesse caso, porque tu vai ter uma alta probabilidade de tu ter um outro elemento como teu vizinho na rede cristalina, ou no estado líquido, que daí tu não tem uma rede cristalina e a tua solução está na situação de posições mais aleatórias. E, para esse caso, a entropia de mistura ela é calculada de forma estatística, aqui sendo o somatório das fração atômica, ln da fração atômica de cada elemento na liga. Então, na própria literatura tem algumas definições. Normalmente as ligas comerciais elas são ligas de baixa entropia, porque esse valor de entropia de mistura fica normalmente próximo de 1 ou um pouco abaixo de 1. Se pegar o aço ferramenta bem ligado, ele vai ficar bem próximo de 1. Ferros fundidos, alto cromo, também ficam próximos de 1. Essas ligas metálicas ferrosas mais carregadas em elementos químicos, elas ficam próximo de 1. Existem algumas ligas que atingem o que eles chamam de ligas de média entropia, que é entre 1 e 1,5, porque esse 12,5 aqui seria o equivalente a 1,5 R. Então, aí tem o que eles chamam de ligas de média entropia, e as ligas de alta entropia, pelas primeiras definições, seriam soluções sólidas com a entropia maior que essa daqui. Então, agora, como a gente viu que a premissa é, no mínimo, 5 elementos, o exercício agora é tentar entender onde está essa região de alta entropia no diagrama de fases. Então, vamos começar pelo ternário. A gente vai ter cada ponta, um elemento em si, um elemento genérico, A, B, C. E a região de maior entropia vai ser a região central. Isso para um diagrama ternário. E agora, se nós tivermos um quaternário, vamos adicionar mais um elemento.
Lembrando que para a primeira definição a gente precisa de 5 elementos. Então, se a gente tiver que adicionar mais um elemento ao diagrama, a gente vai acabar tendo uma pirâmide, onde cada uma das faces dessa pirâmide vai ser um diagrama ternário. E a região de alta entropia vai ficar bem no meio dessa pirâmide, porque cada uma das faces tem a sua região de alta entropia, e a região vai ficar cada vez mais concentrada no centro disso daqui. Então, aí a gente está chegando na região de alta entropia de uma liga quaternária. E agora uma liga com 5 elementos. A gente teria 2 pirâmides sobrepostas, e a região de maior entropia seria o plano da base aqui. Então, ela acaba ficando uma grande confusão em si, porque é complicado de tu conseguir imaginar o quinário ou o de 6, os 6 elementos. Então, acaba ficando uma liga que ela acaba tendo uma metalurgia física muito complexa. E é aqui que vem os efeitos principais dessas ligas de alta entropia pelas primeiras definições. Então, o efeito da alta entropia já foi falado, que é a questão de estabilizar a fase de solução sólida em relação à formação de intermetálicos, ou uma fase ordenada. E para a questão da metalurgia física, a gente tem outros 2 efeitos muito importantes. Na literatura é reportado como o efeito de difusão lenta e o efeito de distorção severa do reticulado. Tá? E por que eles são muito importantes? Porque se a gente for pensar na parte da metalurgia física e a questão de transformações de estado sólido, essa estrutura com muitos elementos, essa liga com muitos elementos, ela vai ter uma questão de uma difusão diferente do que seria uma liga metálica com poucos elementos, que fica mais fácil de tu prever fenômenos de difusão. E isso vai afetar todas as transformações de fase. Por quê? Porque se a gente for pensar na questão da difusão, para ter o movimento de um átomo da rede cristalina para um próximo átomo, para um próximo ponto vazio, no caso, né? Do par soluto, ali o elemento difusional e a vacância para fazer essa difusão, a gente vai ter que vencer uma barreira energética. Só que normalmente numa liga com poucos elementos, a barreira energética que precisa ser vencida é a energia de ativação para o movimento do átomo do elemento majoritário da liga. Se a gente tem uma liga multicomponente equiatômica, por exemplo, com 20% atômico de cada um, as energias podem ser diferentes, tu pode chegar em outros pequenos níveis de energia, que vai vencer uma primeira barreira energética, vai cair num pequeno vale, aí tem que vencer uma nova barreira. Então, essa questão da energia para difusão, ela fica diferente para alguns átomos. Mas pode acontecer também que não ocorra uma difusão lenta, e sim uma difusão acelerada de um único elemento específico dessa rede também. Isso também pode acontecer e também já foi reportado na literatura. Mas os efeitos, quando eles foram primeiramente idealizados, era esse da difusão lenta. E isso favorecia a gente manter por mais, aumentar a estabilidade de ligas supersaturadas, sem ocorrer precipitação, ou quando ocorrer o fenômeno de precipitação, a gente ter precipitação mais fina. A gente permitiria um aumento na temperatura de recristalização, porque ia atrasar os fenômenos, e o crescimento e coalescimento de fases mais lento. E também aumento na resistência à fluência. Então, todos os fenômenos que às vezes que depende da difusão para ocorrer, a difusão lenta, esse fenômeno da entropia acaba sendo algo que tu pode utilizar como ferramenta para controle e processamento das ligas. Então, muitas vezes, nós metalúrgicos
damos como uma resposta aquele depende da aplicação e depende de como tu vai processar essa liga. A ideia da difusão lenta é tu conseguir controlar todas as etapas de processo. E uma outra situação que é um efeito bem principal dessas ligas de alta entropia é a questão das propriedades mecânicas. E quando a gente fala em propriedade mecânica, na parte mais da metalurgia mecânica, a gente tem que pensar em defeitos cristalinos e movimentação de discordâncias. Então, se a gente vai pensar que por que os mecanismos de endurecimento a gente tem solução sólida, precipitação, a gente também tem encruamento, tudo isso é sempre relacionado a movimentação e restrição da movimentação das discordâncias dentro da estrutura do material. Se for pensar numa rede cristalina perfeita, um metal puro, a gente acaba tendo uma tensão cisalhante crítica para ter a movimentação dos planos menor do que em ligas metálicas convencionais já, porque a gente introduz alguns outros elementos que acabam sendo promovendo distorção nesse retículo cristalino e acaba dificultando as movimentações das discordâncias. Já numa liga de alta entropia, a questão vai dificultar, porque essa distorção ela é tão grande, que vai ficar muito difícil da discordância conseguir se movimentar, porque é uma rede totalmente distorcida. E isso pode ser bom e pode ser ruim também, porque a questão de modelamento para a deformação plástica dela ela é bem mais complicada, porque não é um modelo tão simples para poder fazer uma modelagem mecânica da deformação, né? Então, muito de hoje, estudos hoje, tem a questão de modelagem da deformação plástica de ligas de alta entropia. Então, digamos que das primeiras premissas e conceitos da liga de alta entropia foram esses, e isso levou muita gente a querer investigar novas composições, principalmente pensando nessa questão das propriedades mecânicas e de difusão lenta, da parte da metalurgia física. Só que todas essas premissas elas foram pensadas para soluções sólidas, que foram as primeiras definições de E e Cantor. Aí, quando foram feitas várias e várias ligas, acabou que muitas vezes, mesmo atingindo essas condições numéricas de modelagem das ligas de alta entropia, a solução formada não é uma solução sólida. Muitas vezes é duas fases, outras vezes acaba tendo uma fase intermetálica, e aí na literatura ficou uma confusão. É ou não é uma liga de alta entropia? Porque pelo nome e pela ideia da concepção, precisaria ser solução sólida. E acabou que não estava mais sendo uma solução sólida. Então acabou necessitando um novo nome. Então, se for procurar na literatura, hoje tem uma nova parte de estudo que é Complex Concentrated Alloys, ligas complexas concentradas, ou ligas de múltiplos componentes. Então, eu acabei fazendo uma mistura dos dois nomes, ligas multicomponentes altamente concentradas, para botar o título da palestra, que é exatamente essa expansão. E por que muita gente resolveu defender essa expansão? Porque exatamente quando o conceito das ligas de alta entropia elas foram pensadas, era exatamente para abrir o leque de novas ligas metálicas, sair dos cantos das ligas convencionais com uma única base e descobrir novas composições. Então, a ideia inicial para o desenvolvimento dessa classe de ligas era para tu tentar abranger uma grande quantidade de ligas, abranger mais ligas. E aí, depois, a definição para o nome ela ia ser restritiva a essas outras ligas formadas que não chegavam na condição de solução sólida, porque
o fenômeno, por exemplo, o efeito de difusão lenta, ele estava sendo observado em ligas quaternárias. Esse é um efeito de liga de alta entropia. Não, mas não é uma liga de alta entropia porque não tem 5 elementos. Então, muita questão da gente na literatura ficou procurando esses outros nomes e definiram como ligas concentradas complexas um nome mais abrangente que abrange ligas com 4, 5 componentes com múltiplas fases. Não precisa ser uma única fase só. Então, essa outra definição abrange as ligas de alta entropia, mas o que foi, digamos que a semente para criar esse novo campo de estudo foi essas hipóteses do professor Cantor e depois e o professor Yes, são os 2 primeiros trabalhos em si. E a questão da expansão do campo de estudo da liga de alta entropia, ela foi exatamente, agora eu vou estar repetindo, que eu falei que era pensando na solução sólida monofásica, e aí restringia muitos elementos. Então, a expansão foi para cerâmicas de alta entropia, ligas convencionais de entropia aumentada, que é reportado na literatura quando tu pega uma liga base, por exemplo, eu vou partir... É uma interpretação de, por exemplo, eu vou partir do inox 316, do 304, que já é ferro, cromo e níquel. Já tem um pouco de cada um, assim. Tu vai ter 8% em peso de níquel, que vai dar em torno de uns 7 a 8% atômico também de níquel, então já fica mais que 5, cromo já fica na faixa dos 20, então tu vai adicionar outros elementos ao 304, tu vai criar um 304 super turbinado em elemento de liga. Tu tá aumentando a entropia de um aço convencional. Tu vai fazer isso para ferros fundidos de alta entropia. Tem alguns trabalhos que já usaram isso de adicionar elementos formadores de carbonetos para ferros fundidos brancos. Isso é onde... Esse segundo tópico aqui é onde eu estou trabalhando no meu doutorado. Também tem trabalhos de bronzes de alta entropia. Tem alguns trabalhos que já estão usando, quando não alcança a questão do 1.5R para a definição teórica para a lei de alta entropia, chama de revestimento, tem revestimentos duros, feito à base de ferro, como ligas de média entropia, quando tu vai tentar criar um aço-ferramenta um pouquinho mais ligado para fazer um revestimento, uma deposição por soldagem. Tem alguns trabalhos que já usam esses nomes também. Então, a ideia é exatamente foi entrar nos outros campos de uma maneira não tão restritiva. Então, se a gente for pensar para cerâmicas de alta entropia, por exemplo, diferente de uma liga solução sólida, não a cerâmica, a gente tem algumas posições específicas. Por exemplo, para a gente, da metalurgia, uma cerâmica a gente usa muito, que a gente tem que estudar, que está presente nos aços, são os carbonetos. Então, por exemplo, numa liga metálica multicomponente com carbonetos, o carbono na rede cristalina ele vai ocupar posições específicas da rede cristalina, que é a posição do carbono. Mas a posição do metal dentro daquela rede, aí tu vai poder ter uma alternância. E quanto mais ligada for, tu pode criar carbonetos que vão ter múltiplos elementos dentro dessa rede, e esses carbonetos podem ou não ser mais duro que o carboneto puro. Ele pode ter uma morfologia mais fina que o carboneto principal. E isso vai ter um desempenho diferente nas propriedades mecânicas. Então, também tem outros estudos mais específicos da parte de cerâmica de alta entropia, e aí foge do meu conhecimento. Mas a ideia do conceito de alta entropia é que o metal de transição para a rede cristalina da cerâmica, ele pode alternar, só que ele tem posições, o carbono ou o óxido, o oxigênio, se for um óxido de alta entropia, vai ter posições fixas, então você tem que fazer o cálculo da possibilidade da mistura para a subrede da estrutura cristalina cerâmica. E na parte de ácidos de alta entropia, tem um artigo de 2015 bem interessante,
que o título é Das ligas de alta entropia para os aços de alta entropia. Foi exatamente essa abordagem de tu aumentar a entropia da liga convencional. Esse pesquisador, o Reib, não sei se pronuncia assim, mas ele é lá da Alemanha, tem muitos e muitos artigos, é um pesquisador muito forte na Alemanha, na parte de metalurgia. Ele partiu nesse trabalho dos aços triplex, que são aqueles aços alto manganês e alto alumínio. E aí ele reforçou em silício e acertou o teor de carbono para chegar nas condições de liga de alta entropia e conseguir estabilizar também uma fase só da austenita para esse material. Então, aí ele criou os aços de alta entropia. Teve um outro artigo em 2014 que também partiu pensando no aço ferramenta. Aí ele foi adicionando elementos formadores de carbonetos num aço ferramenta convencional. Se não me engano, agora foi o M2 ou D2. De cabeça agora eu não lembro qual deles. E também o conceito para ferros fundidos de alta entropia. Em 2013, um outro grupo que trabalhava com ferro fundido branco alto cromo partiu para a adição de elementos formadores de carboneto para criar uma microestrutura mais refinada. Então aqui, nesse trabalho, essa aqui seria, por exemplo, a metalografia da liga base. Essa aqui seria esse ferro fundido branco alto cromo, ele solidifica quando ele é hipoeutético com a formação da austenita primária. Então aqui a gente vê que tem uma estrutura dendrítica aqui nessa parte cinza mais claro, na metalografia A. E depois tem uma rede, tem uma segunda fase um pouco mais escura, que ela precipita no interdendrítico, que é a reação eutética de formação de austenita e carboneto de cromo M7C3. Aí foi adicionado diferentes elementos. Então, na liga B, aqui, ele adicionou boro e vanádio. Na liga C, boro e nióbio. Na outra aqui, ele adicionou boro e tungstênio. Tudo para ir modificando a morfologia e a microestrutura, a morfologia dos carbonetos e a microestrutura da liga, até no que ele chamou de liga de alta entropia, de ferro fundido de alta entropia, aqui quando ele chegou com a adição de boro, vanádio, nióbio e tungstênio. E aí ele chegou numa microestrutura bem refinada. Então ele partiu dessa liga base e chegou nessa microestrutura final, para uma liga hipoeutética, e começa com a precipitação da fase de austenita. Aí esse mesmo pesquisador, antes do artigo de ligas hipoeutética, ele fez para a liga hipereutética, que começava com a precipitação do carboneto de cromo M7C3, e ele também, digamos que refinava essa microestrutura pela adição de outros elementos. E em 2019 saiu mais um artigo de ferros fundidos de alta entropia, também com o sistema ferro, cobalto, cromo, manganês, níquel e carbono, formando carbonetos de cromo, basicamente no início da liga aqui, e aí a austenita ela fica enriquecida dos outros elementos. O cobalto, ele acaba não atuando, o cobalto e o níquel, eles não vão para a formação dos carbonetos, eles enriquecem somente a matriz, então tu acaba criando uma matriz com uma entropia maior do que seria a austenita simples da liga do ferro fundido alto cromo. E daí depois ele acabou esse mesmo pesquisador removeu o cromo no desenvolvimento da liga e substituiu por cobre e acabou conseguindo estabilizar a grafita nodular no processo. Então chegou, digamos que, num cinzento ou num nodular e com grafita livre de alta entropia. Então, gente, o que eu queria falar, tentar explicar para vocês era basicamente isso. Eu não sei como foi de tempo, está aberto a perguntas e fazer um debate, porque ele é um assunto bem complexo e confuso. Espero que tenha
colaborado com vocês. Muito obrigado. Bom, então, muito obrigado aí pela apresentação, William. Excelente apresentação, aprendemos muito com tudo isso. A minha imagem está aparecendo para vocês? Não, né? Só a bolinha do... Tá, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, vamos seguir aqui. Então aqui a gente tem algumas perguntas. Não sei se alguém quer abrir o mic e perguntar mesmo para ele, trocar uma ideia, ou se querem que eu leia. Se alguém quiser, levanta a mão aí. Vamos ver. Bom, então começando, antes disso, desculpa, lembrando, vamos fazer a chamada da live. Então, eu peço que todos que estão assistindo a live comentem a palavra ligas, para que a gente possa depois, posteriormente, emitir o certificado. Então, todo mundo que se interessar pelo certificado, lembrando que tem que ter participado de pelo menos 2 palestras. Bom, começando então aqui pela primeira pergunta do Arlan. Ele comentou que estamos chegando no Tesseract, Hipercubo, a 5ª dimensão. Não, eu dei uma zoada porque eu estava vendo aqui, ele saiu do diagrama ternário, entrou no quaternário e depois aí para a 5ª dimensão, né, cara? Eu me lembrei do Tesseract. Mas vamos para o Tesseract. Termodinâmica 5.0, é isso aí. Estamos trabalhando nesse negócio, já está... Hipercubo. Foi só uma zoada. A minha pergunta está um pouco mais embaixo ali depois. Tá. Ok, então. Tá, então vamos passar para a próxima pergunta da professora Fabiana, né? Qual a escala de produção dessas ligas atualmente? E há alguma área de aplicação que esteja mais interessada no desenvolvimento dessas ligas? Então, Fábio, a questão de produção em larga escala, números, assim, eu não sei te responder, mas a questão de aplicações ainda tem muito, por exemplo, a indústria nuclear, por exemplo, utiliza, por exemplo, desse efeito de difusão lenta, por exemplo, para a questão de maior estabilidade de, por exemplo, para ligas para parede de reator. Por exemplo, se tu pegar que eu lembro assim de aplicação direta, tu pode fazer o revestimento do reator nuclear de aço inox, austenítico, estabilizado em alguma titânio, ou estabilizado a nióbio, 348, 321. Mas se tu mudar um pouco a composição e usar uma liga de alta entropia parecida com essa base ferrosa, assim, tu consegue um melhor comportamento de difusão nas interações atômicas, ia ser mais resistente que a própria liga comercial. Então, essas são algumas das aplicações. Ligas cobalto, ferro, níquel, e tem umas outras que também tem um comportamento mecânico muito interessante, quando ele consegue exatamente estabilizar a fase austenita. Tem as ligas que eles já está ficando ferrita, uma liga duplex também, então tem algumas aplicações. O problema é que muito da parte de produção em larga escala, ela não é tão fácil quanto que a gente já estabeleceu das ligas convencionais. Mas as aplicações ainda, então, digamos, nesses primeiros 15 anos, começaram a fazer pequenas escalas, pequenas quantidades, e agora o pessoal está tentando fazer mais, achar aplicação para essas ligas que desenvolveram. Porque desenvolveram muitas ligas que não tinham aplicações porque as propriedades não eram satisfatórias. Então, eu fico devendo essa resposta aí. Tá joia, William? Já ajudou bastante aí. Depois eu complemento, acho que tem o Adam ali que levantou a mão.
Boa noite, senhores. Todos me ouvem? Ouvimos. É um prazer voltar à academia depois de mais de 20 anos fora da academia, mas eu vou te ajudar, William. A questão toda da entropia que você explica, perfeito, mas vamos retirar o ferro fundido debaixo da piscina, porque o ferro fundido ele está apenas negligenciado pela academia. Exatamente. Okay? Ele corre em paralelo, ele viaja em paralelo, a academia largou o ferro fundido, ele está dando as costas ao ferro fundido, apesar de vocês viverem eternamente com eles no dia a dia de vocês. Se vocês pensarem nos carros de vocês, ele está todo dia no motor de vocês, nas peças que vocês andam, nos caminhões que transportam o leite até a casa de vocês. Sem eles, não há produção agrícola, não há transporte, nem tampouco outras infraestruturas básicas. No entanto, a academia abandonou ele. E agora eu vou pedir para a academia pensar um pouco mais sobre ferro fundido, afinal de contas. Contribuo na tua explicação dizendo o seguinte, que tudo que você explica, você tem uma classe chamada ferro fundido com 4% de silício, Sim. a qual a austenita segura o silício em cima, e eu tenho precipitações sólidas muito grandes, certo? E isso são normas suecas, se eu não me engano, já está na própria DIN 1693, já está. Todo cliente europeu compra pra caramba essa norma. Tem restrições com relação a frio, whatever, mas o sueco adora. O sueco está adorando pra caramba. O ADI, que é extremamente multicomponente, carbono, silício, molibdênio, níquel, cobre, whatever, é exatamente o que você está falando. Exatamente. Então, veja bem, vai lá para tua, que nem meu amigo Arlan falou lá do Tesseract. É o legítimo Tesseract. O ADI é a prova cabal. Sim. A Georg Fischer lança uma liga chamada Cibodur, também na linha do Tesseract. Certo? Na Europa é um sucesso estrondoso. Ela vende o dobro por essa liga. Então, veja, a academia novamente dá as costas pro ferro fundido e a indústria automotiva, por sua vez, compra pra caramba. E aí que tem um grande problema. Nós estamos aqui, a maioria, olhando pela lista de indivíduos. Inclusive, o meu amigo Adriano está aí junto com vocês. Percebo que vocês começam a não ir para a fundição. Perfeito, não tem problema, não vão para a fundição. Vai sobrar mais emprego para mim. Eu vou morrer na fundição. Não tem problema. Não esqueçam, não vai ter fundição no mundo. O nosso ferro vai todo para a China, vai todo para a Índia. Não tem problema. A grande questão é que a nossa areia continua sendo a areia da maior costa do mundo. Nós temos bentonita, nós temos água, nós temos gente inteligente. O que falta apenas é mão de obra. E se nós começarmos a dar costas para um potencial, que é a fundição, o que vai acontecer conosco? Vamos comprar Hyundai, Honda, vindo do Japão. Vamos virar uma Nova Zelândia, uma Austrália. Então, isso que eu gostaria apenas que você, como professor, que já foi da URGS, e aqui eu estou vendo bastante gente de Caxias, inclusive eu nasci do ladinho de Caxias, hoje já não moro mais aí, gostaria de
alertar o pessoal com relação a isso. Tem muita coisa que o pessoal está dando as costas para isso. Eu gostei da tua palestra, meus parabéns, foi bem focado. Pena que as pessoas não vão entender a questão de entropia, de entalpia, porque tem que ter, no mínimo, mestrado para entender metade do que você falou. É bem verdade. É termodinâmica pesada pra caramba, infelizmente. É termodinâmica pesada. Porque ali você vai fazer, basicamente, os diagramas ternários, vamos lá, os secundários que você vai mostrar para o pessoal. E o pessoal normalmente não está muito interessado em... Só quer saber o diagrama ferro-carbono. E esse que é o problema. E quando se vai para a indústria, o diagrama ferro-carbono, que é de 2% de silício, não se aplica na indústria. Tem que lançar mão de outros diagramas muito mais complexos. Infelizmente, é a realidade. Apenas queria até chamar essa tua atenção para essa questão muito mais complicada, que tem mais situações tem mais luz no final do arco-íris, certo? E gostaria até de parabenizar. É por aí mesmo que você deve continuar. Essas questões que você está mostrando de coalescência do carbono, etc., do níquel, etc., acontece realmente na produção. Acontece realmente. Meus parabéns, é por aí mesmo. Muito obrigado. Deixa eu me calar. A ideia é exatamente hoje, eu acho que a academia ela focou muito no início desse ramo da pesquisa, nesse desenvolvimento dessas ligas, composições malucas, que não tem nenhuma aplicação direta, e sempre, mas focou no desenvolvimento da liga. Agora, exatamente, usar esses conceitos para, digamos que, turbinar, partindo de ligas convencionais e desenvolver rotas de fabricação que sejam economicamente viáveis é a solução para não deixar a academia apenas criar um conhecimento e não aplicar de forma direta. Porque exatamente, se tu for analisar o ADI, ele tem essa questão de múltiplos componentes. Então, ele atende. Só que aí, na primeira definição, ele estava excluído. Aí, agora que começaram a ser mais, digamos que, inclusivo no nome em si, tu pode tratar o ADI como uma possível liga múltiplo componente altamente concentrada, que seja o nome? Pode. E tu ficar variando nessas faixas de composições, tu pode expandir o campus e achar propriedades mecânicas totalmente diferentes, fazendo alterações em alguns elementos, né? Vamos lá, mais alguém? Ótimo, se criou uma nova categoria aí que pode estar incorporando, né, algumas ligas já existentes, né? E eu acho que essa questão também, né, William, no teu doutorado aí, tu trabalha, né, com ferro fundido. Isso. Né? Então, eu até não vejo assim tanto quanto virando as costas, porque, inclusive, né, baseado nesse tema, né, faz o teu doutorado em ferro fundido, né? Isso, exatamente. Então, a minha ideia, a minha proposta era exatamente pegar algum dos conceitos, depois de ter estudado o que seria essa parte de desenvolvimento de ligas multicomponentes, e como seria aplicar isso para uma classe comercial de ferro fundido alto cromo, de maneira que não fosse tão complicado para a indústria se realmente resolvesse produzir essa liga. Não adianta a gente também pensar num desenvolvimento de liga e a tua etapa de processamento ser completamente fora do que seria economicamente viável a produção. Então, tem que tentar incorporar esses conceitos de maneira que seja mais fácil da indústria conseguir consumir essa tua inovação da pesquisa diretamente na linha de produção, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que a academia tem que sim, né, se aproximar da indústria, mas também a academia é quem tem o papel de pensar fora da caixa, né? Exatamente. De ousar, de errar, de tentar até achar um caminho que, pelo que a gente está vendo desses desenvolvimentos que tu mostrou, iniciaram ali em 2005, 2003, né? É um caminho
que está, vide aquela quantidade de publicações que tu mostrou ali também, né? Exatamente. É assim que começa, né, esse conhecimento e vai se aproximando cada vez mais das aplicações, né? E eu tinha feito uma pergunta ali também, né, se era sempre mais com ligas de base ferrosa que tu vês. Não, Fábio. A ideia, na verdade, é exatamente ela não ter base. Porque eu me lembro lá no meu doutorado, eu trabalhei com titânio, né? Até E nós tem conversávamos. E eu me lembro que das ligas, nas ligas que eu trabalhei, era titânio fase beta, né? E muitas delas são ligas multicomponentes. Sim. Né? E eu fiquei aqui pensando, poxa, será que aquelas ligas que eu tanto li, tanto estudei a respeito, elas também se encaixam aí nesse A rol? ideia da primeira definição, na verdade, é ela não ter uma base. O primeiro trabalho, na verdade, seria uma liga equiatômica. 5 elementos, 20% atômico de cada um. Aí tu não tem... Qual que é a base? Não existe base, porque é exatamente 20% de cada. Aí depois tu acaba modificando, acaba tendo 25 de um, 20 de outro, mas elas ficam sempre nessa condição muito concentrada. Por exemplo, o ferro fundido as composições que eu estou produzindo, final de ferro fica entre 40% e 55%. O resto tudo é outros elementos. Então já está numa questão tipo, ainda é base ferro? Não como fosse o convencional de um ferro fundido autocromo, um ferro que é 80% ferro, 70% ferro. Eu já estou na faixa dos 45%, 50% de ferro na composição. Então fica bem diferente. O Lucas voltou aí para conduzir bastante as perguntas. Voltei. O Arlan tem uma ali sobre o software de simulação termodinâmica, né? Bom, Arlan, aí tem duas partes. As empresas de software de simulação termodinâmica estão construindo bancos de dados para, digamos, tentar englobar exatamente essa questão de modelos. Por exemplo, porque alguns softwares, por exemplo, o Thermocalc. O Thermocalc tem o modelo para calcular a difusão, que é o Dictra. Ele calcula a parte de cálculos de difusão para o Thermocalc. Só que se tu quer estudar difusão lenta, tu não pode utilizar a mesma base de dados, porque são energias diferentes, modelos diferentes. Então, eles estão desenvolvendo novas bases. Só que, quando tu tem uma liga que ela não estabiliza nesse conceito de solução sólida, às vezes a base comercial te ajuda também a fazer a previsão. Então, é uma via de mão dupla, assim. Mas eles tentam utilizar. Tem bases de dados já para liga de alta entropia e tem ligas que são modeladas utilizando a base convencional também. Deixa eu só comentar, então, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Além da simulação com softwares tradicionais de termodinâmica, eu estou muito assim linkado aqui, tem alguns favoritos de notícias aqui no meu YouTube, nas minhas notícias aqui de inteligência artificial, né? Uso de deep learning, machine learning. Em seguida vem notícia que estão usando redes neurais, inteligências artificiais para descobrir novas ligas, novos materiais. Não daria para usar também dentro dessa tua área aí, será? Dá para usar e tem gente que faz essa correlação. Exatamente aumentando a rede neural, né? Tu pode depois criar fazer previsões com dados da literatura. Tem gente que está utilizando o que já foi de banco de dados feito para essas ligas para tentar criar redes específicas. Mas quando tu trabalha com composições tão variadas, tu precisa de alimentar muito essa rede para pegar aquelas previsões, né? Então mas é possível. Sim, tem que ter um banco de dados maior ainda. Já complementando essa questão ali do Arlan, ele também perguntou, na verdade foi outra pessoa aqui, desculpa, foi o Alan Rodrigues.
Então, pelo custo, será que essas ligas irão prosperar ocupando o mercado onde o aço e ferro fundido convencional dominam? Aí é muito uma questão de se conseguir romper o custo de produção, exatamente como o Alan comentou, é possível, porque tu vai atingir algumas coisas que não é alcançado pelas ligas convencionais, mas também agora para o início vai ser muito pela questão de aplicação muito específica também. Não tenho por que utilizar uma liga tão concentrada, tão cara de produzir para fazer algo simples, mas para algumas aplicações eu acredito que vai chegar sim. Mas não sei se tão logo, mas acredito que vai acabar um dia sendo comercialmente viável, sim. Eu pensei também na relação, voltando ali às minhas ligas de titânio, né? Que uma das questões que eu vi bastante também até hoje não tem também um consenso da composição mais adequada dessas novas ligas de titânio fase beta para atender aplicações específicas, né? Porque uma das aplicações que eu estudei é para biomateriais, mas a academia ainda não chegou num consenso de qual a melhor combinação de composição desses elementos para atender todas as características necessárias, né, de resistência mecânica, resistência à corrosão, tribocorrosão, e eu imagino que seja na mesma linha, né, William, quando a gente pensa nesses estudos e nesses desenvolvimentos dessas ligas multicomponentes que tu estuda, né? Acho que vai demorar um tempo ainda até se chegar num consenso de uma composição que seja viável de pra produzir e para aquela aplicação, né? Isso sempre vai definir, depende da aplicação e de como vai processar. Adams levantou a mão e passa a palavra para o senhor, pode ficar à vontade. O que é isso? Você me chamando de senhor, eu me sinto velho, cara. Bem, Desculpa, na verdade, o que acontece, até uma questão daqui, a professora Fabiana, é isso? Levanta, e aí tem uma questão até de marketing. Por que o titânio não decola? E a questão do projeto não decola, por exemplo, as ligas que o William fala não decolam. Beleza. Na verdade, nós não temos um evento social de cunho catastrófico para aplicação efetiva dessas ligas de precisão extrema, certo? Se nós tivéssemos uma guerra, vamos pensar no ferro fundido nodular. Qual é a aplicação do ferro fundido nodular? Aconteceu porque não tinha aço no mundo, necessitava fazer roda de tanques de guerra. Onde é que vai fazer? Nodular. Perfeito. Tanques de guerra, nodular. Existe a disseminação do efeito. A grande questão, naturalmente, é que, e aí que nós temos o problema da academia, nós precisamos um pouco mais de marketing. Marketing. E o que nós estamos fazendo nesse momento é um marketing. Marketing e disseminando conhecimento. E uma das perguntas que eu até faço é, como engenheiro mecânico, e aí em Caxias tem uma faculdade de engenharia mecânica muito forte, é um produtor muito forte de conhecimento, distribuidor de engenharia mecânica, como Caxias está se preparando e disseminando esse tipo de conhecimento para a engenharia mecânica, esse tipo de liga, porque engenheiro metalúrgico tem um know-how de conhecimento muito forte, de liga, propriedade mecânica, etc, etc. Mas ele tem que passar esse conhecimento para o segundo step. Qual é o segundo step? É o engenheiro mecânico, vai fazer o projeto, que é o consumidor final da liga. E essa estratégia, como está sendo montada? Porque, afinal de contas, quem consome carro que todos vocês possuem? Não somos nós que fazemos carros. Nós produzimos muitas vezes as peças
que os engenheiros mecânicos fazem, mas nós não projetamos carros. Vocês já pensaram nisso? Esse que é o grande detalhe que nós temos que começar a pensar nisso. Nós temos que distribuir esse conhecimento que possuímos para os senhores engenheiros mecânicos. São eles que vão produzir lá o cubo de roda, o eixo, o freio, etc., etc., que são os grandes consumidores dessa tecnologia que o Sr. William tão graciosamente está nos dividindo conosco nesse momento, certo? Esse é o nosso público-alvo, que nós temos que começar a dividir um pouco mais. Era isso. Ótima ponderação, né? Eu acho que até, assim, nesse sentido, talvez o Lucas e a Thaís aí, que são os bolsistas do projeto, vão concordar. Acho que esse projeto já é um passo, né? Um pequeno passo, talvez, não sei que tamanho, mas um passo nesse sentido, né? Que dos objetivos é a difusão do conhecimento, né? Então, por exemplo, um evento como esse de hoje, ele foi divulgado e é aberto para a comunidade externa, para diversas áreas de engenharia, né? E o perfil também no LinkedIn, no Instagram, que eles divulgam, né, muita informação técnica sobre aço, sobre ferro fundido, sobre ferrosos e não ferrosos. Talvez o que a gente possa ir fazendo aí ao longo do tempo é cativando mais mesmo, né? Esse público que é o cliente da metalurgia, né, que é a engenharia mecânica. Acho que é uma ponderação bem interessante, Adam. Muito obrigada pela contribuição. Lucas, está contigo a bola. Mais alguém quer fazer alguma questão, quer fazer algum comentário? Fique à vontade aí para levantar a mão e perguntar. Bom, agora sim, ó, o pessoal que faz termo ali, que já fez termo 1, né? Já fez aqueles cálculos ali de ΔS da mistura, já viu aqueles. Né? O pessoal lembrou ali, né? Aí, então, acho que foi bem importante nesse sentido, assim, de mostrar, né, aplicações desses conhecimentos que a gente vê, às vezes, em sala de aula, aplica em alguns exercícios, alguns exemplos. E agora está aí o William nos trazendo, né, um exemplo bem atual e aplicação de todas aquelas fórmulas, né? Seguindo lei de Raul. Bom, então lembrando, quem não escreveu ainda no chat, escreve ligas para que o seu nome fique na lista de chamada, para depois que seja emitido o certificado. Bom, eu acho que então era isso. De novo, agradecer ao William aí por estar disponibilizando o seu tempo, né, ter trazido esse conteúdo interessante para nós. Agradecer a todo mundo que está aqui presente, todo mundo que participou, que fez perguntas, que assistiu a live junto com nós. Então, quem puder, tire uma foto agora e poste no Instagram e marque o nosso Instagram lá, que é metalurgia.caxias _IFRS. Eu acho que é isso, né? Eu sempre me perco. Isso aí. Mas assim, bota a metalurgia que você vai ver o nosso logo lá. Nosso logo ficou até bem bonito. Mas aí marca a gente lá no Instagram para divulgar esse conteúdo que a gente está fazendo. Lembrando também que essas 3 lives que foram feitas agora na Semana Acadêmica vão sair no YouTube do nosso projeto. Então, logo mais a gente vai disponibilizar os vídeos lá e vai ser informado tudo pelo Instagram. Então, acompanhe a gente lá no Instagram também, que lá vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente faz. Eu queria agradecer também, né, aos professores, a professora Fabiana, o professor Hag, o professor Kleber, o professor Arlan, que trouxeram esse projeto da metalurgia, esse projeto que estamos tocando agora, né, a ideia foi deles, eles que fizeram isso acontecer, e nós como bolsistas só estamos tocando o projeto e fazendo as coisas conforme as demandas chegam, né? Mas sem os professores nada disso seria possível, e como eu falei na primeira vez, eu acredito que a gente deve valorizar muito mais o professor em si que a gente tem,
dentro do campus, fora do campus, porque sem eles nada disso seria possível, não existiria pesquisa, não existiria interesse em estudar ligas, em fazer novos tipos de pesquisas. Então, vamos valorizar os professores, vamos seguir em frente aí. Se Deus quiser, aí logo menos a gente vai estar voltando às aulas presenciais, vamos estar fazendo mais ações de forma presencial, em conjunto com os professores, com os alunos. Então, esse projeto aí, ele vai continuar sendo desenvolvido e vai render muitos frutos ainda. Quer falar alguma coisa, professora Fabiana? Complementar isso daí que eu falei, me ajudar aí? Obrigada, Lucas, pelas belas palavras, né? É bacana a gente ver a evolução aí dos nossos estudantes também, né? Desde o início do projeto até agora, conduzindo tão bem aí o evento, essa ação, né? Eu queria agradecer a todos e todas que participaram nesses 3 dias, né? Que estiveram conosco. Tem várias carinhas aqui que se repetiram ao longo dos 3 dias, então isso é um sinal muito bom que o pessoal gostou do conteúdo, gostou da proposta, gostou do formato, né? Então, a gente espera que o ano que vem mais estudantes ainda se envolvam, né, para que a gente possa promover mais ações como essa também. Agradecer hoje especialmente, né, ao William novamente pela disponibilidade, por compartilhar um conhecimento tão recente, né, e de um tema que é, de certa forma, complexo, né, que precisa, sim, de algumas bases mais termodinâmicas, mais aprofundadas, mas o William, como sempre, tem uma didática muito boa e acho que conseguiu, assim, traduzir e exemplificar muito bem para nós, para que a gente compreendesse, né, cada um no nível de possibilidade que foi ali interpretando e saber, especialmente saber, né, para onde está indo a pesquisa em metalurgia, que esse é uma outra possibilidade, um leque de possibilidades aí que se abre. Então, William, muito obrigado, né, muito sucesso, esperamos te ver em breve. Agradeço também aos meus colegas do NDE da Metalurgia, que participaram também todos esses dias do evento, contribuíram, né, e eu acho que quando encerrar a gravação, aí o Lucas vai querer fazer um print, né, da tela, para que a gente registre, então, essa última noite, né, do evento de 2021, esse evento remoto.